A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 3. O bem e o mal. Origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. Item 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo tal princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele provém, deve participar de seus atributos, pois que aquilo que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja desrazoável, mal e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Item 2. Se o mal fosse atribuição de um ente especial, chamado Ahriman ou Satanás, de duas coisas, uma, ou tal entidade seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderosa quanto ele, e teria existido por toda a eternidade, como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, havendo duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra houvesse feito, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de visão que se revela na disposição do universo. No segundo caso, sendo esta entidade inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinada. Não podendo ter existido como ele por toda a eternidade, sem ser seu igual, teria tido um começo. Se ele foi criado, não o pode ter sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da infinita bondade. Abre parênteses, vide o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Capítulo 10, os demônios. Fecha parênteses. Item 3. Entretanto, o mal existe, e tem uma causa. Os males de toda a espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que é necessário distinguir. Tais são os males que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes últimos, colocam-se os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abarcar o conjunto das finalidades do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses de grupos e das convenções que para si criaram, as quais não existem na ordem da natureza. É por isso que ele frequentemente encontra coisas más e injustas, as quais consideraria justas e admiráveis, se percebesse suas causas, sua finalidade e o resultado final. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo traz o sinal da sabedoria infinita, e ele se inclinará diante de tal sabedoria, mesmo em relação às coisas que não compreende. Item 4. O homem recebeu como partilha uma inteligência com cujo auxílio pode anular, ou pelo menos em grande parte atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber adquire e mais avança em civilização, menos são desastrosos tais flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, poderá mesmo neutralizar as suas consequências, uma vez que não as poderá evitar totalmente.
Deus deu ao homem, pelas faculdades de que dotou o seu espírito, os meios de paralisar no futuro até mesmo os efeitos daqueles flagelos que têm sua utilidade no quadro geral da natureza, os quais, contudo, atualmente atingem os homens no presente. É assim que ele saneia os terrenos insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza os terrenos incultos e exerce seu engenho na preservação das inundações. Edifica para si as habitações mais sadias, mais sólidas, a fim de resistir aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera, e coloca-se ao abrigo das intempéries. É assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade o estimula à criação das ciências, com cujo auxílio melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar. Item 5. Como o homem deve progredir? Os males aos quais está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, mediante o incitamento à pesquisa dos meios de se subtrair aos mesmos males. Se nada receasse, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nada descobriria. A dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na via do progresso. Item 6. Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si, por seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, as quais não têm outra finalidade senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por consciência. A lei divina está gravada em seu coração e, além disso, Deus as fez lembrar sem cessar, por seus messias e seus profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, aperfeiçoá-lo, e nestes últimos tempos pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em todos os lugares. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não é duvidoso que evitaria os males mais amargos e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre arbítrio, e disso ele sofre as consequências. Abre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 5, números 4, 5 e 6 e seguintes. Fecha parênteses. Item 7. Deus, porém, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, isto é, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por meio de seu livre-arbítrio. Quando penetra num caminho melhor, o faz por efeito de sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro traçado. A necessidade o obriga a se melhorar moralmente,
pelo desejo de ser mais feliz, assim como esta mesma necessidade o impeliu a melhorar as condições materiais de sua existência. Item 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta de calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Deixar de fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser predisposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Porém, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Tomemos para comparação um fato vulgar. Um proprietário sabe que a extremidade do seu campo é um lugar perigoso no qual poderia perecer ou machucar-se quem ali se aventurasse. Que faz ele para evitar os acidentes? Coloca nas proximidades de tal lugar um aviso proibindo que prossiga os que por ali passem, devido ao perigo. Eis a lei, ela é sábia e previdente. Se apesar disso um imprudente não lhe dá atenção e ultrapassa tal lugar, e se assim chega a um mau resultado, a quem ele poderá responsabilizar senão a si mesmo? Assim sucede como todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas para exemplificar. Deus colocou um limite à satisfação de suas necessidades. O homem é advertido à saciedade. Se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As moléstias, as enfermidades, a morte que delas podem resultar, são o resultado de sua imprevidência e não de ato de Deus. Item 9. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, dir-se-ia ter Deus criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Tivesse ele feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente levado nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse o fruto de seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. Levanta-se, pois, a questão de saber qual é no homem a fonte da propensão para o mal. Abre parênteses, nota. O erro consiste em pretender que a alma saia perfeita das mãos do Criador, enquanto que este, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da purificação gradual do espírito e sua própria obra. Deus quis que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e que alcançasse suas finalidades mediante uma vida militante e em resistência ao mal. Se houvesse criado a alma perfeita como ele, e ao sair de suas mãos, já lhe houvesse assegurado sua beatitude eterna, ele a teria feito, não à sua imagem, mas sim semelhante a si próprio. Bonamy, Juiz de Instrução. A razão do Espiritismo. Capítulo 6. Fim da nota.
Fecha parênteses. Item 10. Se estudarmos todas as paixões e assim também todos os vícios, veremos que ambos têm seu princípio no instinto de conservação. Tal instinto existe com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que se aproximam mais à animalidade. Aí ele domina sozinho, porque tais seres ainda não têm o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu na vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, pois que a inteligência domina a matéria. O destino do espírito é a vida espiritual, porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, apenas tem necessidades materiais a satisfazer, e com vistas a esta finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Entretanto, saindo desse período, tem outras necessidades. A princípio, necessidades semimorais e semimateriais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Se ele abala o jugo da matéria, avança em sua estrada providencial, aproxima-se de seu destino final. Se, ao contrário, deixa dominar-se por ela, o espírito se retarda, assemelhando-se ao bruto. Nesta situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal, não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque tal se torna nocivo à espiritualização do ser. De modo semelhante, o que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Assim, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de progresso. Logo, todas as paixões têm sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo de inútil e de nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude de seu livre arbítrio. Mais adiante, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal.